Bom dia, meditadores. Hoje, então, a gente vai para a nossa quarta aula desse curso compacto de meditação. E hoje eu vou falar de uma meditação, na verdade, é de um caminho para o autoconhecimento proposto pelo yogi indiano Paramahansa Yogananda, que é a Kriya Yoga e o tipo de meditação associada a ela. Nas aulas anteriores a gente já falou da meditação transcendental do Maharishi Mahesh Yogi, que é baseado em um mantra. Na meditação NSR, proposta para o italiano chamado Fabrício Coppola, que é muito similar à meditação transcendental, com pequenas modificações, também baseadas no mantra. A meditação NSR, como eu disse anteriormente, a gente tem utilizado nas pesquisas, nas nossas pesquisas sobre os efeitos da meditação no departamento de fisiologia, e ela pode ser aprendida com um manual. E hoje eu vou falar um pouco do caminho que eu escolhi, o meu caminho pessoal, e isso é esperado de qualquer um de vocês que quiser se aprofundar na meditação e também num caminho do autoconhecimento. E eu escolhi, vou explicar um pouco nessa aula o porquê eu escolhi esse caminho, que é o caminho da Kriya Yoga, que é ensinado pela Self Realization Fellowship, que foi a organização criada pelo Paramahansa Yogananda. Esse vai ser o tema dessa aula. O caminho do autoconhecimento, que pode ser escolhido por cada um de vocês, ele é bem particular. Então, o conselho que eu dou, primeira coisa, escolha uma meditação que você ache a mais tranquila para você, a mais fácil, e à medida que você se aprofunda nessa meditação, você vai lendo sobre outras meditações e sobre outros caminhos de autoconhecimento. Então isso é bastante particular. Eu vou mostrar aqui esse caminho, que para mim eu me senti muito bem com ele. Então esse é uma escolha de cada um. Não tenham pressa, mas é importante que você pratique a meditação, qualquer um desses tipos, e que essa escolha fique para depois, né? E tem um dito yogi, né, que quando o aprendiz está pronto, o guru sempre aparece, né? Não precisa ser um guru verdadeiro, pode ser um livro, ou a tua própria escolha do caminho do autoconhecimento. Boa jornada. Então, uma das coisas que podem ter me facilitado a escolha da Kriya Yoga e do Yogananda como o guru foi essa similaridade com o espiritismo, que é uma coisa que eu gosto da teoria, não me considero assim um espírita, porque esses rótulos também às vezes são complicados, mas eu gosto muito da filosofia atrás. Então, o espiritismo ele é considerado pelos próprios espíritas uma ciência, ele é filosofia também, porque explica questões filosóficas, e é religião. E assim como a yoga, em geral, ela é considerada científica, até a prática da yoga é um método científico, um método mental científico. Ela é filosófica, porque também explica as questões fundamentais do ser humano, de onde eu vim, para onde eu vou, esse tipo de questão. E também é religião, já que ela é a base do hinduísmo. O hinduísmo tem como base a yoga. E então talvez isso tenha me atraído para a Kriya Yoga, essa similaridade. E tem duas outras teorias que eu gosto muito, que são comuns para o espiritismo e para a yoga. Uma teoria do karma, que eu acho que mais para frente a gente vai discutir um pouco mais, e a teoria da reencarnação. Então esses são pontos extremamente importantes nas duas filosofias, nas duas ciências, nas duas religiões. E isso pode ser resumido com pluralismo religioso, isto é, existem muitas crenças, existem muitos caminhos, mas um único objetivo,
que é o encontro com o divino, o encontro com o transcendente, com a consciência cósmica, ou o encontro com Deus, né? Esses aspectos são comuns para qualquer religião, na verdade. Então, não só no hinduísmo, no espiritismo, mas também no cristianismo, no islamismo e no budismo. Então, esse é o aspecto. É, o próprio significado de yoga, eu acho que eu expliquei em uma das aulas anteriores, o termo em sânscrito quer dizer união. União do espírito individual ou da alma individual com a consciência cósmica ou com Deus. Então a prática do yoga é, ela tem como objetivo principal essa conexão com o transcendente. E é isso que é comum para todas as religiões, de maneiras diferentes, né? Como a gente sabe. Essa é uma figura que me veio na imaginação para explicar isso que eu falei no slide anterior. Existem muitos caminhos representados por essas setas aí, com o objetivo comum. E isso acontece para todas as religiões. O objetivo comum seria a consciência cósmica, alguns chamam, por exemplo, como é, os hindus, consciência cósmica, outros chamam de Deus, outros chamam de iluminação, como no budismo. Então, existem muitos caminhos com um objetivo só, essa conexão. E então, eventualmente, vocês vão escolher um caminho que mais se adeque. Aqui só não cabe o materialismo, né? O nosso grupo de pesquisa Mente e Consciência tem por objetivo é, introduzir a ciência pós-materialista, né? Muitos cientistas hoje estão discutindo essa possibilidade. Então, nesse tipo de visão, o materialismo não cabe, porque o conceito que a gente trabalha do ser humano é o conceito do ser humano integral, com corpo, mente e espírito. E agora então a gente vai começar a falar um pouco da yoga em geral e depois da Kriya Yoga em particular, que é a yoga ensinada pelo Paramahansa Yogananda. Esses textos eu tirei de publicações da Self-Realization Fellowship, e aí a gente esclarece alguns pontos importantes. Então, assim, eu considero a yoga um presente da Índia ao mundo. Eu acho que nem todos reconhecem isso, mas só por esse presente eu imaginaria que a Índia poderia estar livre de qualquer dívida que ela tem aí no mercado com o mundo todo, com todos os países, Estados Unidos, Inglaterra, só pelo presente que ela ofereceu ao mundo, que é a yoga. Então, hoje a yoga é praticada em todo o mundo e a origem dela foi a Índia e os seus yogis. Então, basicamente, a yoga se compõe de três métodos importantes: o pranayama, que são os exercícios respiratórios, os asanas, que são as posturas físicas, preparo do corpo, e a meditação, que é o momento final do yoga, que é o encontro com a transcendência, que é a conexão propriamente dita. Aqui tem algumas coisas que são diferentes, né? Então, quando a gente fala em pranayama, exercícios respiratórios, aí a gente tem que esquecer um pouco da fisiologia que a gente aprende, ou da biofísica, bioquímica que a gente aprende do processo respiratório. Então, quando você pratica pranayama, você não está só colocando oxigênio e retirando gás carbônico. Na verdade, você está respirando prana. Prana é o fluido cósmico universal. É mais do que o oxigênio entrando e saindo. Esse prana é energia pura, é energia cósmica, e ela revitaliza todas as nossas células e todos os nossos tecidos. Então, é uma concepção diferente, é uma fisiologia diferente.
ela energiza os chakras, esses, esses vórtices de energia. A gente vai comentar um pouquinho mais. Os asanas são as posturas, então as posturas fixas, as posturas físicas fixas, é um preparo do corpo para a meditação. Então a gente não quer que nenhum incômodo do corpo físico interfira com o processo de conexão que vem com a meditação. Esses são os asanas, basicamente da Hatha Yoga, a gente já comenta mais. E finalmente a meditação, que é o ápice da prática da yoga, que é o encontro com a transcendência. Como falei anteriormente, yoga é a união da alma ou da consciência individual com o espírito ou a consciência universal. A yoga ela tem vários caminhos que levam ao objetivo comum. Cada um é um ramo especializado do mesmo sistema abrangente. Então, os vários tipos de yogas, né, são Hatha Yoga, sistema de asanas, a gente comentou no slide anterior, ou as posturas físicas, cujo propósito maior é purificar e preparar o corpo para a meditação, proporcionando consciência e controle sobre os estados internos. Karma Yoga também é um caminho, o caminho do serviço altruísta sem apego e ações e resultados, considerando tudo e todos como parte do eu maior e tendo a consciência de que Deus é o autor. Mantra Yoga, interiorização da consciência com japa, ou repetição dos sons básicos universais que representam um determinado aspecto do espírito. Então, algumas meditações utilizam mantras, como a gente já viu nas aulas anteriores. Bhakti Yoga é devoção de total entrega. A pessoa se esforça por ver e amar a divindade em tudo e todos, assim mantendo um estado de permanente adoração. Jnana ou Jnana Yoga é o caminho da sabedoria, enfatizando o uso da inteligência e do discernimento para alcançar libertação espiritual. Então, na Índia existem todos esses ramos, e todos esses ramos levam para o objetivo comum. Esses poderiam ser considerados aqueles caminhos ou subcaminhos para o autoconhecimento. Então, a yoga ela é muito rica e tem vários aspectos aí, esses são alguns deles. Normalmente no Ocidente ou nas academias, né, quase todas as academias agora têm aulas de yoga, se ensina Hatha Yoga. Né? Mas aqui vocês já conseguem ter uma ideia de que a yoga não é só Hatha Yoga. A yoga não é somente as posições, é mais do que isso. E um tipo de yoga chamado Raja Yoga ou Yoga Real, ela é uma síntese de todos esses outros tipos de yoga. É o chamado caminho régio ou mais elevado, imortalizado por Bhagavan Krishna no Bhagavad Gita e formalmente sistematizado no século II a.C. por Patanjali, um sábio indiano. E a Raja Yoga combina a essência de todos os outros caminhos que a gente falou anteriormente. No centro do sistema Raja Yoga, equilibrando e unificando as diversas abordagens, está a prática de métodos científicos e definidos de meditação, que desde o início proporcionam vislumbres do objetivo supremo, que é a união consciente com o espírito inexaurível e bem-aventurado, Deus. A abordagem mais rápida e eficaz ao objetivo da yoga emprega os métodos de meditação que lidam diretamente com a energia e a consciência. A abordagem direta caracteriza a Kriya Yoga, a forma específica de meditação da Raja Yoga ensinada por Paramahansa Yogananda.
Muitas das pessoas que optaram pelo caminho da Kriya Yoga e dos ensinamentos da Self-Realization Fellowship fizeram isso depois de lerem a autobiografia de um yogi, do Paramahansa Yogananda, que está aí nessa figura. Então esse livro é considerado um livro muito importante na filosofia hindu, na yoga, nesses caminhos para o autoconhecimento, porque tem influenciado milhões de pessoas ao redor do mundo. Independentemente de você escolher ou não a Kriya Yoga como teu caminho para o autoconhecimento, eu aconselho vocês lerem a autobiografia de um yogi, porque é uma leitura bastante agradável e com muitos ensinamentos. Basicamente é a autobiografia do Paramahansa Yogananda, o caminho dele desde a infância, o encontro com o seu guru, depois a viagem para os Estados Unidos, a fundação da Self-Realization Fellowship. É um livro muito inspirador. Como eles falam, era o livro de cabeceira do Steve Jobs. O George Harrison, na sua mansão lá na Inglaterra, normalmente ele tinha uns 10, 15 livros, cópias desse livro, e quando chegava alguém que ele achava interessante, ele dava de presente a autobiografia de um yogi. Então é uma leitura muito interessante, independentemente da religião que você siga, o caminho que você escolhe. A autobiografia de um yogi. E comigo aconteceu isso, porque foi depois de ler essa autobiografia de yogi que eu decidi pelo caminho da Kriya Yoga. Em resumo, a Kriya é uma técnica avançada de Raja Yoga, a Yoga real, de Pranayama, controle da energia vital. Kriya reforça e vitaliza as correntes sutis de energia vital, o prana, que a gente mencionou anteriormente, na espinha dorsal e no cérebro. Os sábios hindus da antiguidade, os rishis, percebiam o cérebro e a espinha como a árvore da vida. Através dos centros cérebro-espinhais da vida e consciência, os chakras, fluem as energias que ativam todos os nervos e cada órgão e tecido do corpo. Os yogis descobriram que, circulando a energia vital para cima e para baixo da espinha pela técnica especial da Kriya Yoga, é possível acelerar muito a evolução espiritual e a consciência do praticante. Então, em essência, isso é Kriya Yoga. Claro que você precisa praticar isso, praticar durante muito tempo. Mas já no início, quando você se decide por iniciar essa prática, como todas as práticas de meditação, na verdade, você já começa nas primeiras semanas a sentir os resultados. São alterações sutis, mas que se intensificam à medida que você vai aumentando as suas horas de prática. E está aí, o fluxo de energia através desses chakras, que é o objetivo principal da Kriya Yoga. Isso também é chamado de despertar de Kundalini, que é uma energia que está localizada lá no chakra da raiz, lá próximo ao cóccix. E com a prática da Kriya Yoga, eventualmente você chega ao despertar de Kundalini. Esse Kundalini é representado por uma serpente que sobe, essa energia sobe para os chakras superiores, e a pessoa que atinge esse nível sente uma satisfação muito grande. É um tipo de iluminação, é o que está sendo, que eu quis representar com a figura da direita, o despertar de Kundalini. Esse é o objetivo da Kriya Yoga. E esse fluxo de energia, obviamente, energiza todas as células do corpo físico também. Essa é a hierarquia dos gurus que vieram antes do Paramahansa Yogananda. Yogananda lá à direita, e essa é a sequência dos gurus, todos eles já mortos, entre aspas, né? Já abandonaram
os espíritos abandonaram o planeta, com exceção do primeiro, que é o Mahavatar Babaji. O Babaji foi quem resgatou os ensinamentos de Krishna para desenvolver a Kriya Yoga. Mas na autobiografia de Yogi, Yogananda comenta que o Mahavatar Babaji decidiu não abandonar o planeta. Então ele está lá nos Himalaias, ele aparece e desaparece quando quer, mas ele ficou para ajudar na divulgação e nos ensinamentos da Kriya Yoga. Então o Mahavatar Babaji ensinou a técnica para Lahiri Mahashaya. Lahiri Mahashaya ele foi apresentado ao Yogananda quando nasceu. Ele abençoou o Yogananda no nascimento. A mãe do Yogananda levou ele, porque ele era conhecido da família deles. E Mahashaya já sabia que Yogananda ia ser um santo, um yogi, um ser superior, divinizado. Então, mas o guru do Yogananda foi o Swami Sri Yukteswar, foi o seu guru principal. E é interessante, num dos capítulos da autobiografia de um yogi, Yogananda conta o encontro com o Yukteswar. E, na verdade, ele já estava esperando há muitos anos Yogananda chegar. Então parece que todas essas coisas já estão mais ou menos previstas. Então essa hierarquia, vamos dizer assim, a hierarquia reduzida de Paramahansa Yogananda. No próximo slide eu vou mostrar a hierarquia mais ampla da Kriya Yoga. E eu gostei muito quando eu vi isso, porque o Yogananda fala muito de Cristo. Ele põe Cristo como se fosse um desses yogis da Índia. E isso eu achei bastante interessante. Então a hierarquia completa do Paramahansa Yogananda vai incluir, além de Cristo, Bhagavan Krishna, que ali está ao lado do Cristo, e aí vem aquela hierarquia que eu mostrei anteriormente, o Mahavatar Babaji, Lahiri Mahashaya e Sri Swami Yukteswar. E aí chega Yogananda. Então ele fala, e ele tem vários livros falando sobre Cristo, e que na verdade Cristo se utilizava, Cristo e os seus principais apóstolos, das técnicas de Kriya Yoga, ou de técnicas similares, de controle dessa energia vital, controle desse prana, desse fluido cósmico universal. Um dos livros em que o Yogananda fala disso é o livro A Yoga de Jesus, que pode ser adquirido na Self-Realization Fellowship, e tem uma editora que representa a Self-Realization no Brasil, que é a Omnisciência, quem tiver interesse, e também uma livraria aqui em Aracaju, é Ponto de Equilíbrio, que tem alguns desses livros do Yogananda. E aqui ele conta essa relação de Jesus com os yogis, principalmente naqueles anos, mais ou menos uns 13 anos, dos 13 aos 30 anos, em que Jesus praticamente não se tem nada dos evangelhos sobre a história de Jesus. Então uma das hipóteses é que ele tenha ido visitado a Índia, e inclusive o Yogananda fala de documentos achados e guardados em mosteiros no Himalaia, que comprovam que Cristo esteve entre eles lá, entre os yogis. Isso eu particularmente acho muito interessante. E além desse livro, ele tem um livro em 3 volumes, que é a Segunda Vinda de Cristo, onde ele faz uma comparação dos evangelhos de Jesus, analisados sobre o ponto de vista da yoga. E é impressionante as similaridades, muito interessante. Esse é um resumo da relação de Jesus Cristo e a Kriya Yoga, feita pelo Yogananda. Então, um dos objetivos fundamentais da missão de Paramahansa Yogananda, quando ele veio para o Ocidente, foi revelar a unidade básica e a completa harmonia entre o cristianismo original, ensinado por Jesus Cristo,
e a yoga original ensinada por Bhagavan Krishna. Então, por um lado você tem Cristo, do outro lado você tem Krishna. Até os nomes são muito similares. E mostrar que esses princípios da verdade são o fundamento científico comum de todas as verdadeiras religiões. Então, seria a missão do Yogananda esse aspecto. Quer dizer, parece que ele está tentando unir Oriente e Ocidente. É interessante pensar que Jerusalém está lá em Israel, mais ou menos no centro do mundo. Então parece que aí Cristo está fazendo essa união entre a visão mística oriental e a visão mais científica ocidental. Tudo isso é muito interessante. Para o público em geral, Jesus expôs uma filosofia simples de fé, amor e perdão. Frequentemente ele usava parábolas cheias de significado moral intemporal, válida para todos os tempos. Mas aos discípulos próximos ele ensinou verdades mais profundas, que tinham correspondência cabal com os profundíssimos conceitos metafísicos da filosofia yogi, muito mais antigos. Em seu extenso comentário sobre os Evangelhos, The Second Coming of Christ, é o livro que eu mencionei, The Resurrection of Christus Sinew, Paramahansa Yogananda oferece a interpretação completa dos ensinamentos originais de Jesus, inclusive o fato de que ele transmitiu aos seus discípulos as técnicas esotéricas de meditação e yoga. Então, segundo Paramahansa Yogananda, Cristo ele compreendia, ele praticava e ele ensinava as técnicas da meditação yoga. Então, como a gente tem feito em todas as aulas, nessa parte final vamos praticar uma meditação. Quando você estiver disponível, você coloca essa parte da aula e faz a meditação. Então a gente tem feito a meditação com mantra. Hoje eu peguei do Deepak Chopra, das meditações dele, um outro mantra. Aqui, veja, eu estou variando os mantras, mas você escolha um mantra que você sente mais à vontade e use sempre ele. Aqui a minha intenção é só colocar alguns mantras que você pode eventualmente escolher. O mantra de hoje será Om Ritam Nama. E o significado dele é: minhas ações e desejos são amparadas pela inteligência cósmica. Quer dizer, a inteligência cósmica está no comando. E o pensamento central dessa meditação é: posso confiar em meu verdadeiro eu para guiar-me. E esse verdadeiro eu é um eu espiritual. Então vamos lá com a meditação. Antes de meditarmos juntos, atente para o pensamento central dessa meditação. Posso confiar em meu verdadeiro eu para guiar-me. Agora nos preparamos para meditar. Sente-se confortavelmente e feche os olhos. Preste atenção na sua respiração e respire devagar e profundamente. A cada respiração, permita-se ficar cada vez mais relaxado ou relaxada. Agora, gentilmente, introduz o mantra Om Ritam Nama. Om Ritam Nama. Seu significado: minhas ações e desejos são amparadas pela inteligência cósmica. Repita silenciosamente para você mesmo. Om Ritam Nama. Om Ritam Nama. A cada repetição, mantenha o seu corpo, sua mente e sua alma abertos e receba sempre um pouco mais. Se você for distraído por pensamentos, ruídos ou sensações físicas, simplesmente volte a repetir mentalmente o mantra Om
Ritam Namah. Om Ritam Namah. Continue agora com sua meditação. Eu controlo o tempo e quando terminar, você me ouvirá tocar um sino suave. Om Ritam Namah. Om Ritam